Então, pessoal, nessa aula de hoje, vamos continuar vendo aí força centrípeta, mas vamos ver movimento circular uniforme num movimento vertical, num círculo vertical. Quando nós estivermos estudando um círculo na vertical, nós vamos estudar, então, a influência da força-peso no movimento do ciclo. Beleza? Quando tiver um movimento vertical, movimento circular uniforme, no movimento vertical, vamos ter a influência da força-peso. A força-peso agora não será desconsiderada. A força-peso será levada em consideração agora neste momento. Beleza? A força-peso terá uma grande influência na resultante centrípeta. Beleza? Então se liguem aí e bora compartilhar os slides. Então aí, pessoal, vamos continuar estudando dinâmica do movimento circular uniforme, mas agora para um movimento na vertical. E o primeiro movimento na vertical que nós vamos ver é um movimento de uma lombada, que é este movimento aqui, e de uma depressão, quando temos um corpo descendo numa depressão ou o corpo subindo em uma lombada. Toda vez que você imaginar uma curva, seja ela na horizontal ou seja ela na vertical, essa curva é parte de um círculo, tá? Não tem um círculo completo, mas isso aqui faz parte de um círculo, é um pedaço de um círculo de raio R. Assim como uma lombada faz parte de um círculo de raio R. Uma depressão tem o seu centro aqui em cima, uma lombada tem o seu centro voltado para baixo. Beleza? E aqui é um movimento em linha reta. Tá? Então uma lombada vai ser um pedaço de um círculo, e uma depressão também vai ser um pedaço de um círculo. Beleza? Aqui a lombada é um pedaço de um círculo, onde o centro está aqui embaixo. E a depressão é um pedaço de um círculo, onde o centro está aqui em cima. Beleza? Então essa é a diferença de lombada e de depressão. Tá legal? E agora vamos analisar a força centrípeta nessa lombada e nesta depressão. No ponto mais baixo da lombada e no ponto mais alto da depressão. Então aqui, ó, o primeiro lugar que vamos analisar é a lombada. Então, ó, quando o carro está fazendo essa lombada, no ponto mais alto, ele tem a velocidade do carro indo para frente, ele tem a força normal sustentando o carro para cima, a força-peso puxando ele para baixo, e como ele está em movimento circular uniforme, ele tem a força centrípeta e essa força centrípeta aponta para o centro da curvatura. Beleza? Então esse é o processo que nós temos aí. No topo da circunferência temos a força-peso para baixo, a força normal para cima e a força centrípeta apontando para o centro da curva. Sempre que você tem um movimento circular uniforme, você tem a força resultante igual à força centrípeta. Beleza? Então, a força resultante é a soma de todas as forças. No caso aqui é a força-peso menos a força normal. Por que força-peso menos a normal? Porque a resultante aponta para baixo. Então, a força-peso vai ser maior que a força normal. Beleza? Então, força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, força resultante, que é igual a força centrípeta, é igual a força-peso, que é massa vezes a gravidade, menos a normal. Então, a força normal passa para cá, fica positiva. Essa força centrípeta passa para cá, fica negativa. E eu acabo chegando neste valor para a força normal. Então, vejam o seguinte. Sempre que, na maioria das vezes que você estiver estudando movimento circular uniforme na vertical, o exercício sempre vai estar atentando para o valor da força normal. Então, 90% dos exercícios que te derem essa lombada aqui, eles vão perguntar para você qual é o valor dessa força normal. Beleza? Como eu calculo o valor dessa força normal? Essa força normal é igual à massa do objeto, vezes a aceleração da gravidade no local, menos a aceleração centrípeta, que é a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da curva. Então, isso aqui é o valor da força normal. Beleza? Então, anotem essa equaçãozinha, que é a equaçãozinha que vai te indicar
o valor da força normal quando o corpo passa por uma lombada. Beleza? Então anotem esse valorzinho aqui para mim, que é a fórmula para calcular a força normal quando um objeto passa por uma lombada. Legal? Veja um detalhe. Se a força centrípeta for igual à aceleração da gravidade, se a aceleração da gravidade for igual à aceleração centrípeta, eu não tenho a força normal. Certo? Então, se a aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre r, for igual à aceleração da gravidade, eu não tenho a força normal. O que isso significa? Significa que o carro vai perder o contato dos pneus com a superfície. Ou seja, eu só vou conseguir fazer essa lombada de maneira suave se eu tiver uma certa velocidade. Se eu passar do limite de velocidade, esse carro ele vai rampar a lombada. Ele não vai contornar a lombada, ele vai rampar. Beleza? E ele vai rampar quando a aceleração centrípeta for igual à aceleração da gravidade. Beleza? Então, se esse valor for zero, significa que a aceleração centrípeta é igual à aceleração da gravidade. Então, eu pego esse raio, passo para o outro lado multiplicando, tiro a raiz e eu encontro o valor da velocidade máxima que esse carro pode fazer a lombada sem rampar. Beleza? Então, esse é uma outra parte dos exercícios. Beleza? Então, um exercício sobre lombada, ou ele vai perguntar a força normal para vocês, ou vai perguntar para você qual é a velocidade máxima que o carro deve ter para conseguir contornar a lombada. Se o carro tiver essa velocidade, ele já rampa a lombada. Ele perde o contato dos pneus com a lombada. Então, essa aqui é a velocidade máxima que o carro consegue para contornar a lombada. Se ele passar essa lombada com uma velocidade maior que essa, ele rampa, ele decola essa lombada. Beleza? Então, anotem essas duas equações. Uma que calcula a força normal e a outra que calcula a velocidade máxima que esse carro pode ter para fazer a lombada. Tá legal? E agora vamos analisar a depressão. Beleza? Na depressão aqui, ó, na parte mais baixa da depressão, eu tenho a força-peso apontando para baixo, a força normal apontando para cima e a força centrípeta também apontando para cima, já uma vez que a força centrípeta sempre aponta para o centro da curva. Beleza? Então, neste caso, força resultante é igual a força centrípeta, força resultante vai ser igual a força normal menos o peso. Por que normal menos o peso? Porque a força centrípeta aponta para cima, então a força normal tem que ser maior que a força peso, certo? Já que a resultante aponta para cima, então a normal tem que ser maior que a força peso. Então a força resultante é normal menos o peso. Força centrípeta é massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Igualando tudo aqui, eu vou pegar esse peso, passar para o outro lado, fica positivo. Eu acabo chegando que a normal é igual a massa vezes a gravidade, mais massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Colocando a massa em evidência, eu chego nessa equaçãozinha que calcula a normal. Tá? Então, quando eu estiver na depressão, o valor da normal no ponto mais baixo é igual a massa vezes a gravidade mais velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, vejam que nesse caso da depressão, você sempre vai ter força normal. Mesmo que o carro esteja parado aqui. Ó. Se o carro estiver parado, ele vai ter força normal. Se o carro estiver muito rápido, o que vai acontecer é que a força normal vai cada vez aumentando. Beleza? Então, a sua força normal aumenta numa depressão, na parte mais baixa da depressão. Beleza? Então, anotem essa equação. Vejam que ela é diferente da equação da lombada. Na lombada, esse sinal é negativo, na depressão, esse sinal é positivo. Beleza? Então, essas aí são as condições quando eu tenho um carro fazendo uma lombada e o carro passando por uma depressão. No globo da morte também é um movimento circular uniforme, ele pode acontecer em movimento circular uniforme, beleza? E é um movimento circular na vertical. Uma hora essa motoca está aqui embaixo, depois ela está no lado, depois ela está em cima, depois ela está do lado de novo, depois ela volta para baixo. Beleza? Quando ela está girando nesse globo da morte, quando ela está na parte mais baixa, eu vou ter
a velocidade aqui da moto para frente, o peso para baixo e a normal para cima, certo? E a minha aceleração centrípeta, ou a força centrípeta, aponta para o centro também da curva, aponta aqui para cima. Força resultante no movimento circular uniforme é igual à força centrípeta. E a força resultante, então, é igual à força normal menos a força peso. Isso aqui é a força centrípeta. Fazendo os cálculos aqui, eu chego que a força normal aqui na parte de baixo é a mesma força normal de uma depressão. Essa parte de baixo aqui funciona como uma depressão, certo? Então, essa aqui é o valor da força normal na parte mais baixa do globo da morte, na parte inferior do globo da morte. Esse é o valor da normal. Na parte vertical, ou seja, na lateral do globo da morte, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, como que eu faço para calcular? Nos dois extremos aqui, ó, eu vou ter o peso para baixo e a força de atrito impedindo que a moto escorregue para baixo. Então, a força de atrito vai estar para cima. Então, tem o peso para baixo, a força de atrito para cima, e essas duas forças se anulam. Então, a força de atrito e a força peso tem que se anular. Beleza? Para que a moto não escorregue para baixo. Como sempre, a força resultante é igual à força centrípeta. E neste caso, a força resultante é igual à força normal. É a força que a parede exerce na moto para o centro. Então, a força resultante é igual à força normal. E força resultante é igual à força centrípeta. Então, neste caso, a força normal ela vai ser igual à força centrípeta. A força peso e a força de atrito se anulam. Então, a força normal, quando as motos estão na lateral do globo da morte, a força normal vai ser igual à força centrípeta, ou seja, a massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Certo? Então, esse aqui é o valor da força normal na moto. E agora vamos calcular a força normal na parte superior do globo da morte, que é essa parte de cima. Beleza? Vamos analisar o seguinte. A moto tem a velocidade para frente, o peso da moto vai para baixo e a normal também é para baixo. Por quê? A normal é a força que a superfície faz no objeto. Essa força normal é para baixo também. Força resultante é igual à força centrípeta. Então, a força resultante é igual ao peso mais a normal. Os dois apontam para a mesma direção, os dois apontam na mesma direção da força resultante. Então, o peso mais a normal é igual à força resultante. Força resultante é igual à força centrípeta. Peso é a massa vezes a gravidade. Eu acabo chegando que a normal é igual a massa vezes a aceleração centrípeta menos a massa vezes a aceleração da gravidade. Coloco a massa em evidência. Esse é o valor da força normal da moto aqui em cima. Beleza? Então, o valor da força normal aqui em cima é igual a massa vezes a velocidade da moto ao quadrado dividido pelo raio, que isso aqui é a aceleração centrípeta, menos a aceleração da gravidade. Beleza? Então, essa é a forma que eu calculo a força normal. Veja o seguinte. Se a aceleração centrípeta for igual à aceleração da gravidade, significa que eu não tenho a força normal. Se eu não tenho a força normal, significa que a moto não vai ter contato com a superfície, ou seja, a moto ela vai cair. Então, eu tenho uma velocidade mínima aqui para que a moto consiga rodar aqui em cima. Se essa moto não tiver essa velocidade mínima, ela cai. Beleza? Essa moto ela acaba caindo. Então, tem uma velocidade, certo? Que eu vou ter uma velocidade mínima para que a moto consiga rodar o globo da moto. Caiu, meu povo. Vamos voltar lá então. Vamos voltar a compartilhar lá, onde a gente parou. Então, nós paramos aqui, ó. Voltou. Agora sim, Alec. Agora sim. vai? Agora vai. Vamos ver. Deixa eu ajeitar meu shop aqui. Vamos ver. Então, vou compartilhar aqui de novo.
vamos lá. Então aqui tem uma velocidade mínima para que a moto rotacione no globo da morte sem perder contato com os pneus e a grade. Então significa que se ela perder o contato entre o pneu e a grade, significa que ela vai cair. Então tem uma velocidade mínima que a moto tem que passar aqui para que ela consiga rotacionar no globo da morte. E essa velocidade mínima, ela vai ocorrer quando você tem esse valor aqui, aceleração centrípeta menos aceleração da gravidade igual a zero. Beleza? Pego esse R e passo para o outro lado. Eu tenho então que a velocidade mínima para que a moto consiga realizar o globo da morte vai ser igual à aceleração da gravidade vezes o raio do globo dividido tudo dentro da raiz. Beleza? Então essa aqui é a velocidade mínima que a moto deve apresentar para que ela consiga realizar a volta completa no globo da morte. Beleza? Então notem o seguinte, tá? Quando você tem uma lombada, você tem uma velocidade máxima que você deve atingir para conseguir fazer o globo para fazer a lombada. Quando você tem um globo da morte, você tem uma velocidade mínima para que você consiga realizar o globo da morte. A fórmula de calcular é a mesma, o que muda é só o conceito. Que uma é uma velocidade máxima, a outra é uma velocidade mínima. Beleza? Essa é a diferença, então, quando você tem o globo da morte e quando você tem uma lombada. Uma vai ter uma velocidade máxima, a outra vai ter velocidade mínima. Então, anotem essas duas equações aqui para mim. Da normal, nesse ponto mais alto, e a velocidade mínima para que ela consiga realizar o movimento do globo da morte. Então, anotem essas duas equações aí para mim. Pode crer? Continuando aqui, então. Um outro movimento aí, movimento circular uniforme, é o pêndulo simples, tá? O pêndulo simples, vamos dizer que ele tem esse movimento e vai chegar aqui no ponto mais baixo, beleza? Quando ele estiver no ponto mais baixo, a força-peso vai ser igual a essa força de tração. Então, os dois vão ser iguais, a força-peso e a força de tração, elas vão ter o mesmo valor neste momento aqui. Beleza? Então, a força resultante, se o movimento é circular uniforme, se a velocidade aqui é constante, força resultante é igual a força centrípeta. Força resultante vai ser igual a tração menos a força-peso. Beleza? Tração no fio, força-peso para baixo. Como ele está em movimento, descrevendo um círculo, então nessa posição ele tem uma força centrípeta, ele tem uma força resultante, que aponta para o centro do círculo. Ou seja, a tração vai ser maior que a força-peso, por isso que é a tração menos o peso. Aí temos o seguinte, força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Substituindo os valores aqui, eu consigo achar que a tração no fio, no ponto mais baixo, anotem aí, a tração no fio no ponto mais baixo de um pêndulo simples é igual a massa vezes a aceleração da gravidade mais a velocidade ao quadrado dividido pelo raio, que no caso o raio é o comprimento do fio aqui. Beleza? Então, a tração no ponto mais baixo de um pêndulo simples é igual a massa vezes a aceleração da gravidade mais a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Ou seja, é a aceleração da gravidade mais a aceleração centrípeta. Beleza? Anotem este valor para mim aqui também. Isso no caso de um pêndulo simples no ponto mais baixo. Não é em qualquer ponto, tá? É no ponto mais baixo. Beleza? Então, esse é o valor da tração para o pêndulo simples. Aí imagine o seguinte, também temos um movimento circular uniforme na vertical, quando você tem um avião fazendo looping. Quando esse avião está fazendo um looping, ele tem a força-peso puxando ele para baixo e a força de sustentação do ar empurrando ele para cima, por isso que ele está flutuando, porque tem essa força de sustentação. Quando ele faz esse looping, ele vai ter aqui, ó, no lugar da força normal, ele tem a força de sustentação. Beleza? Então, para calcular essa força de sustentação, eu calculo da mesma forma que eu calculo a força normal. Ó, força resultante é igual a força centrípeta, já que a velocidade é constante. Força resultante vai ser a força de sustentação menos a força-peso. Força centrípeta é massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pelo raio.
Aqui colocando o peso como massa vezes a gravidade, passo para lá, fica positivo. Eu chego aqui então que essa força de sustentação é igual a massa vezes a gravidade mais v ao quadrado dividido pelo raio. Beleza? Então aqui, quando o avião está fazendo um loop, no ponto mais baixo, a força de sustentação é dada desta maneira. Então, anotem isso aqui para mim também. Beleza? Esses exemplos que eu estou dando para vocês, pessoal, são os exemplos mais comuns em prova. São as posições que são mais pedidas, as formas de calcular que são mais pedidas em prova sobre movimento circular uniforme, força no movimento circular uniforme. Beleza? Aí nós temos aqui, ó, um movimento circular qualquer. Então, agora não temos apenas movimento circular uniforme. Nós vamos ter movimento circular acelerado e vamos ter movimento circular retardado também. Beleza? O que diferencia esses três movimentos? Movimento circular acelerado, movimento circular retardado e movimento circular uniforme. O que diferencia esses três? E como eu calculo a força resultante nos três casos? Legal? Então vamos lá, ó. No primeiro caso, onde eu tenho movimento circular acelerado. O que significa ser acelerado? Significa que a velocidade, o valor da velocidade vai aumentando. Então o módulo da velocidade vai aumentar. Beleza? Então, como ele é circular, eu vou ter uma força centrípeta e uma aceleração centrípeta. Como ele é acelerado, eu vou ter uma força tangencial e uma aceleração tangencial. Lembre-se que para eu aumentar ou diminuir o módulo da velocidade, eu preciso de uma aceleração tangencial. Beleza? Então aqui eu vou ter uma aceleração tangencial e uma aceleração centrípeta, consequentemente uma força centrípeta e uma força tangencial. A aceleração total, que é essa aceleração aqui, eu vou calcular ela como sendo a aceleração total ao quadrado é igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. É assim que eu calculo essa aceleração. Beleza? Para eu calcular a força resultante ao quadrado é igual à força centrípeta ao quadrado mais a força tangencial ao quadrado. Beleza? Então, assim eu calculo a aceleração total e assim eu calculo a força resultante no movimento circular acelerado. Agora, se eu tiver um movimento circular retardado, eu vou ter aqui, ó, a velocidade diminuindo o seu módulo. Ou seja, ele vai fazer o círculo diminuindo o valor da velocidade. Ou seja, a velocidade e a aceleração tangencial são opostas. Cada um aponta para um lado. Beleza? Então, aqui, ó, no movimento acelerado, a velocidade vai aumentando o módulo. No movimento circular retardado, a velocidade vai diminuindo o módulo. No movimento circular retardado, como o movimento é circular, então tem uma aceleração centrípeta. Como ele é retardado, também tem uma aceleração tangencial. Se eu tenho uma aceleração centrípeta, eu tenho uma força centrípeta. E se eu tenho uma aceleração tangencial, eu tenho uma força tangencial. Para calcular a aceleração resultante, eu vou calcular assim. A aceleração resultante ao quadrado é igual a aceleração centrípeta ao quadrado mais a aceleração tangencial ao quadrado. Para eu calcular a força resultante do movimento circular retardado, eu vou calcular dessa forma. Força resultante ao quadrado é igual a força centrípeta ao quadrado mais a força tangencial ao quadrado. Beleza? Então eu posso calcular a aceleração dessa forma e a força centrípeta dessa forma, tanto para o movimento circular acelerado quanto para o movimento circular retardado. Já no movimento circular uniforme, o que significa o movimento ser circular uniforme? Significa que a velocidade não vai mudar o módulo. Se a velocidade não muda o módulo, não muda o valor, significa que a aceleração tangencial é zero. Eu não tenho aceleração tangencial. E como eu tenho um movimento circular, então eu vou ter aceleração centrípeta. Se eu tenho aceleração centrípeta, eu tenho força centrípeta. Beleza? Como a aceleração tangencial é zero, significa que isso aqui é zero
significa então que a aceleração centrípeta é igual à aceleração total. E que implica que a força resultante vai ser igual à força centrípeta. Então, a força resultante só é igual à força centrípeta no movimento circular uniforme. Se o movimento for circular, acelerado ou retardado, aí a força resultante já não é mais igual à força centrípeta. Beleza? Uma outra forma de você calcular a força resultante é calculando aqui a aceleração e depois multiplicando pela massa. Você vai ter a força resultante. Tá? Eu posso calcular aqui fazendo a força centrípeta ao quadrado mais a força tangencial ao quadrado, tá? Pitágoras aqui. Ou então eu posso calcular a aceleração dessa forma e depois multiplicar pela massa, eu vou achar a força resultante. Beleza? Então aqui eu vou ter a força resultante para qualquer movimento circular, seja ele acelerado, retardado ou uniforme. Beleza? Então aqui eu encerro o conteúdo de dinâmica do movimento circular. Beleza? Beleza. Isso aí, lembra que eu mandei para vocês no dia que a gente não foi ter aula, que a gente teve reunião, que eu tive uma reunião, eu mandei esse slide completo para vocês. Então tem lá todos esses slides aí para vocês acompanhar. Beleza? Nas próximas aulas agora, pessoal, nós vamos entrar numa outra parte da física, tá? Que é colisões, que já vai estar no livro 4. Então, na próxima semana, a gente já dá início ao livro 4, tá? Então, quem não pegou, pegue logo o livro 4, que nós vamos precisar para a próxima aula. Tá beleza? Beleza. Vai presencial, não vai ser? Semana que Beleza. vem eu não sei se é presencial já, Igor. Não faço ideia se vai ser presencial. Não sei se semana que vem é presencial, mas na outra semana eu já tenho certeza que vai ser presencial. Para essa semana já não tenho certeza, mas para outra eu tenho certeza que vai ser. Tem que ser sim, tem que ser sim. Tem que ser, eu quero ver Entendeu? vocês. Eu quero ver esses rostinhos lindos de vocês. Vocês são muito É, fofos. prefiro que seja na outra Estou com semana, mas tá saudade bom. de vocês.